voz que realmente prepara o nosso coração. Obrigado, meu Senhor. Queridos, feliz sábado para aqueles que eu ainda não pude cumprimentar nessa manhã. Feliz sábado. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Eu fiquei muito feliz, porque logo de manhã eu já recebi ali um grande amigo que veio nos visitar lá da igreja de Nova Iguaçu, o irmão Adilson, está lá atrás. Cumprimento aí o nosso irmão Adilson. Adilson, irmã Zenaide, que é a mãe do irmão Adilson, são pessoas assim que eu e a Ellen guardamos com muito carinho no nosso coração. Tem muitos irmãos aí em Nova Iguaçu, e esse irmão especial, a gente tem um carinho muito grande por ele. Ele ainda mandou uma mensagem assim para mim de manhã, dizendo: vou para Ponto Chico. Eu falei: não pode, que é isso? Ele acabou de assistir da ideia e veio aqui nos visitar. Prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã, querido irmão Adilson. Deus seja louvado pela sua vida. Irmãos, o tema do nosso sermão hoje é: você se importa? Você se importa? Alguém disse alguma vez que o pior pecado que podemos cometer contra os outros seres humanos, olha só, o pior pecado que podemos cometer contra os outros seres humanos não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Uma vez um cristão me falou uma coisa que eu fiquei assim assustado. Ele falou: olha assim, quando uma pessoa me faz algum mal, eu me torno tão indiferente para aquela pessoa que quando eu olho para ela eu falo assim: poste. Entendeu? Ela fazia de conta, fingia, não sei, que a partir daquele momento ali, aquela pessoa não era mais nada menos para ela, porque um poste que está aí na rua. E eu tomei um impacto assim, ouvi isso de um cristão, falei: nossa, misericórdia, né? E a pior coisa não é odiar, mas é ser indiferente para com as pessoas. Quando uma pessoa é indiferente para com Deus, isso machuca muito, não é verdade? Não se importar com você, não estar nem aí para o seu sofrimento, é realmente a essência da desumildade. É você não se importar, você não estar nem aí, é você ser indiferente. Mas nessa manhã, a gente vai estudar sobre um personagem que ele se importava. O verdadeiro cristão é se importava. O significado do nome dele é: o Senhor consolou. Mas nós o conhecemos melhor como Neemias. O nome Neemias quer dizer: o Senhor consolou. Abra aí comigo a sua Bíblia, o livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Neemias está ali depois de Esdras, depois de 2 Crônicas. Que na minha Bíblia é na página 341, isso é assim. Vocês já acharam? Amém? Neemias capítulo 1. Você se importa? A gente comentava ali hoje na nossa classe da Escola Sabatina, que é um jargão muito conhecido na igreja, que a gente costuma falar para as pessoas, às vezes, que estão estudando a Bíblia, que estão se preparando para o batismo. A gente às vezes fala assim para as pessoas: olha,
quando você entrar na igreja, não olha para as pessoas, olha para quem? Para Jesus. Porque se você olhar para as pessoas, pode ser que você acabe se decepcionando. Isso é uma verdade? Até certo ponto, sim. Mas aí a gente fez uma pergunta ali na classe. Quando você entra nesse livro, porque você fala para a pessoa, quando entrar na igreja, olha para Jesus, não olha para as pessoas. Mas quando você entra na igreja, você consegue ver Jesus aqui dentro? Jesus mesmo. Você está conseguindo enxergar Jesus aí? Através de quem eu vou enxergar Jesus nessa igreja? Através dos outros, das pessoas, através de mim, de você. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas frases. O tema do nosso irmão hoje é: você se importa? Quando você diz que tem que olhar para Jesus, é como se você estivesse dizendo assim: olha, quem tem que se importar com você é Jesus, não sou eu. E hoje a gente vai estudar a respeito de um personagem bíblico que se importava com as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Antes das pessoas poderem ver Jesus Cristo, voltarem a poder e de glória nas nuvens dos céus, eles têm que ver Jesus Cristo na minha vida e na sua. Acompanhe comigo então essa leitura. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Verso 3: disseram-me: os gestantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, aceitei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias se importava ou não se importava? Quem foi Neemias? Neemias era exatamente esse tipo de pessoa que se importava. Ele se importava com as tradições do passado, com as necessidades do presente, com as esperanças do futuro e com a sua herança, com a cidade de seus antepassados e com a glória dos seus Deus. Jerusalém estava no cativeiro babilônico. A gente sabe que, por conta da teimosia e da rebeldia do povo de Israel, Deus permitiu então que esse povo caísse cativo na mão do povo babilônico. Vocês lembram um pouquinho da história de Israel? Temos alguns professores de história aqui nessa manhã. O primeiro rei foi Saul, lembra? Aí as coisas não deram muito certo. E aí Deus escolheu quem? Davi. Lembra? Depois de Davi veio o seu filho, o homem mais sábio que a gente tem conhecimento nessa terra, passou por essa terra, Salomão. E até Salomão, Israel era um reino unido. As 12 tribos de Israel estavam unidas. Mas a partir do filho de Salomão, que foi o rei Roboão, Israel se dividiu. O reino de Israel se dividiu. Por conta da má administração de Roboão, o reino se dividiu. E agora Israel, dividido no meio, se transformou em Israel do norte. 10 tribos foram para o norte, e Israel do sul, 2 tribos foram para o sul. Só Judá e Benjamim ao sul, e as 10 outras tribos ao norte. Lá no norte, a capital era Samaria.
E aqui no sul, a capital era Jerusalém. Mas quando a gente vai ler a história dos reis do sul e dos reis do norte, sobretudo os reis do norte, a gente percebe que na galeria dos reis do norte só teve rei que fez aquilo que era mal perante Deus. Olha que coisa. Cerca de 19 reis, mais ou menos, que só fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí, como castigo, a Síria veio, tomou Israel do norte, espalhou aquele povo entre as nações. E foi o fim de Israel do norte, o fim de Samaria e Israel do norte. E aqui ao sul, como ainda tinham alguns reis que faziam o que era reto perante o Senhor, não era a maioria, mas tinham alguns que faziam o que era reto perante o Senhor, o reino do sul, ele conseguiu ter o maior tempo de existência. Mas também chegou um momento que a rebeldia, a apostasia, o mal daquele reino acabou transbordando também a taça de misericórdia de Deus. E agora, Israel do sul, com a capital em Jerusalém, Judá, foi tomada pelo povo babilônico. Tudo isso era uma profecia já. O livro de Daniel e outros livros dos profetas maiores, menores da Bíblia, já falavam a respeito do que ia acontecer, tanto com o sul quanto com o norte. O norte foi disperso e o sul foi levado cativo lá para a Babilônia. E essa profecia dizia, no livro de Jeremias, dizia que o povo ia ficar cativo lá durante 70 anos. É um bom tempo para você ficar cativo. Né? Você sabe o que é ser cativo? Uma pessoa cativa? Escravo. Um escravo, não tem liberdade. Você está sob o controle e domínio do outro. E assim Israel estava agora, sob o controle e o domínio de Babilônia. Mas o mesmo Deus que deu a profecia de que esse povo ia se tornar cativo, o mesmo Deus disse que depois de 70 anos ele ia libertar de novo esse povo. E aí surge um rei que eu gosto demais, não sei se é porque ele tem o mesmo nome que eu tenho, rei Ciro, e ele lança lá o primeiro decreto para que possa então libertar o povo daquele cativeiro. É o capítulo 1 de Neemias que a gente está, capítulo 1 de Neemias. Estou contando aqui um pouquinho da história para os irmãos poderem se situar aqui, onde Neemias vai se encaixar nesse contexto. Então Neemias estava lá, cativo. Depois que sai o decreto de Ciro, uma primeira turma é liberada lá. E um sacerdote Zorobabel, ele coordena essa primeira turma para voltar para Jerusalém. Ela volta. Vamos voltar para a terra. No primeiro momento, volta Zorobabel. Num segundo momento, Esdras também vai com outra turma lá, de volta para Jerusalém. E num terceiro momento, Neemias vai guiar esse terceiro e maior grupo de volta lá para Jerusalém. Então, entenderam o contexto aqui? O povo está cativo. Cativo por quê? Desobedeceu, apostatou, se afastou de Deus. O que acontece quando a gente desobedece, se afasta de Deus? Ficamos cativos do que, irmãos? As consequências. Do pecado, né, irmão? Consequências, pecado. E o povo agora estava lá cativo por conta do pecado. Cativo em Babilônia. Mas Deus, na sua misericórdia, após 70 anos, coloca esses reis ali da Pérsia. Não era mais Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi quem levou eles para lá. Mas a gente sabe que depois a Babilônia vai ser dominada pela Pérsia, pela Medo-Pérsia. E agora esse rei Ciro, gente boa, bacana,
sabe qual era a profissão de Neemias? Neemias era copeiro do rei. Sabe o que um copeiro do rei fazia? O copeiro do rei, ele preparava a mesa para as refeições. Ele provava lá o vinho para ver se estava envenenado ou não. Tinha um costume lá naquela época de botar uns pozinhos assim no cálice do rei, sabe? E aí o rei, por precaução, ele tinha sempre um copeiro, e esse copeiro, uma das funções dele era provar o vinho antes do rei. Porque se tivesse envenenado, quem que morria? Profissão boa, né? Quantos aqui queriam ser copeiro? Mas tinha um lado bom também essa profissão. Era uma profissão assim, de muita responsabilidade, mas também que tinha os seus privilégios, porque o copeiro do rei se tornava alguém próximo do rei. E às vezes nessa proximidade, ele se tornava até um certo conselheiro do rei. O rei às vezes pedia a opinião dele em algumas situações. Então essa posição de Neemias ajudou ele a ter essa proximidade com o rei da Pérsia. Nessa época já não era mais Ciro, agora já era o rei Artaxerxes, que era neto de Ciro, né? Já era o Artaxerxes que estava lá. E agora ele recebe essa visita do irmão dele, estava lá tranquilo na corte, vivendo lá tranquilo na corte da Pérsia. E agora chega o irmão dele, o Anani, e fala: mano, as coisas estão péssimas lá em Jerusalém. Para você ter uma ideia, os muros estão derrubados, a cidade foi queimada. E aí nos conta o relato, como a gente já leu, que Neemias, ao ouvir esse relato, ele fez o quê? Se entristeceu e chorou. Hoje em dia, não é costume as cidades terem muro. Mas naquela época, os muros, eles tinham um significado muito grande para as cidades. Eles representavam segurança, paz. Uma cidade que não tinha muros era um lugar em que ninguém queria morar. Porque era uma cidade que a qualquer momento podia ser invadida por um exército inimigo, por um grupo inimigo qualquer. E agora Jerusalém estava nessas condições, os muros caídos. E Neemias agora chora copiosamente, ora a Deus, se importa com o que estava acontecendo com o seu povo. E eu pergunto a vocês, ele precisava se importar com aquilo lá? Precisava. Neemias morava a 1.500 metros da cidade de Jerusalém, estava muito longe de lá, vivia na corte, comendo do bom e do melhor, vivia no luxo. Ir para Jerusalém significava sair do luxo para o lixo. Para pensar, sair do luxo para o lixo, sair do lugar próspero para um lugar de escassez. Mas o coração de Neemias foi maior que todas essas preocupações, todos os desafios que ele poderia enfrentar em Jerusalém. E ele tomou uma decisão: eu preciso fazer alguma coisa pelo povo que merece. Sabe, queridos, uma das primeiras lições que eu aprendo aqui com Neemias, muitas vezes a gente chega em algum lugar, você sabe de alguma situação, sabe que existe um problema ali, e muitas vezes, ao invés de fazer parte da solução, nós acabamos fazendo parte do problema. Ah, eu cheguei nessa igreja aqui, mas tem tanto problema nessa igreja. E aí eu sento aí num banco desses e começo a falar mal de tudo, de todos.
E quando eu vejo, eu estou fazendo parte do problema. Isso é mais um problema na minha vida. Neemias não parou para ficar lá. Então assim, porque Neemias não tinha feito parte daquela geração que desobedeceu a Deus e por isso agora estão pagando esse preço. Eu poderia dizer assim, eu nem culpa disso tem, eu não fazia parte dessa geração. Eu tenho a ver com Jerusalém, eles estão pagando pelos próprios erros dele. Eu sou judeu, mas eu não estava lá, não tive participação nisso aí. E muitas vezes é isso que a gente faz. Eu não tenho participação nenhuma desse problema que está acontecendo. Se está desse jeito aí, você se dá. E Neemias decidiu fazer parte da solução. O que eu posso fazer? O que está em minhas mãos que eu posso fazer para tentar ajudar o meu povo? E aí ele orou. Quando a gente tem um grande problema, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Orar. Diz ali que não só orou, e jejuou. Neemias orou e jejuou por vários dias. Alguns teólogos acreditam, porque a gente não tem aqui o tempo exato, mas alguns aqui acreditam que esse jejum e essa oração de Neemias possa ter durado entre 3 a 4 meses. Esses vários dias possam ter sido entre 3 a 4 meses, orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando, para poder ir à presença de quem? Do rei. Irmãos, estar na presença do rei é uma coisa. Ir à presença do rei é outra, bem diferente. Segundo a tradição monárquica dos reis, você só poderia ir na presença do rei se ele te convidasse para isso. Caso contrário, você poderia até ser morto por atrevimento, devido à presença do rei, sem ter sido convidado para ir. Lembra da história de Esther? É mais ou menos isso. Neemias adorou, para que ele pudesse ter uma audiência com o rei, para que o rei pudesse ser favorável a ele. E ele orou. Mas uma coisa importante aqui: Neemias não ficou só na oração e no jejum. Precisamos orar? Precisamos. Devemos orar? Devemos. Mas precisamos agir também. E ele tomou uma atitude. Um dia na presença do rei, diz que ele estava lá, cabisbaixo, triste. E o rei, então, percebendo isso, até porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no coração desse rei, por conta das orações, do jejum. Você tem um problema lá com seu chefe, com seu professor na escola, com o seu marido, com o seu filho, com o seu vizinho? Olha, o Espírito Santo vai trabalhar nesse coração. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração do rei. E agora o rei olha para Neemias e fala assim: Neemias, vem cá. Chama Neemias à presença do rei. Agora Neemias podia ir, sim ou não? Você foi chamado à presença do rei. O rei falou: por que você está assim tão triste? Conta para mim o que está acontecendo. E Neemias começou a contar que a cidade dos meus filhos, a cidade dos meus antepassados, está destruída, queimada, os muros derrubados. E aí o rei falou assim: o que eu posso fazer por você? E aí Neemias, nesse momento, pediu não só cartas para os governadores das províncias próximas a Jerusalém, mas também pediu material para a reconstrução dos muros. E o rei, que já tinha sido tocado por Deus, bondosamente atendeu a esse
quando a gente age. Não fique só na oração. Você tem um problema aí hoje? Está passando por uma dificuldade? Olhe, mas não fique só na oração. No livro Caminho a Cristo, na página 77, a escritora norte-americana Ellen White, ela diz o seguinte: depois que você tiver feito todos os esforços para ser bem-sucedido em algo, aí sim entregue os resultados a Deus. Amém? Tem um problema? Tem. Além de orar, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Será que é um problema de saúde, eu preciso procurar um médico? Será que é um problema psicológico, eu preciso procurar um psicólogo? Será que eu preciso de algum tipo de ajuda profissional, além de ajuda espiritual? Se você perceber isso, faça tudo que estiver ao seu alcance. Meu casamento está indo pela ladeira abaixo. Ore e ore, mas se pergunte: o que eu posso fazer? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer no meio dessa situação? Foi isso que Esdras fez. O que eu posso fazer? E após a oração, e após a sua disposição em fazer algo, queridos, isso aqui é muito importante. Deus nunca vai fazer aquilo que cabe ao ser humano fazer. Deus não vai pegar você e botar lá no consultório de um médico. Ele não vai fazer isso, tá? Você já viu Deus fazendo isso? Não. Pegando alguém em casa, teletransportando assim pelo ar, caiu lá no consultório. Deus não faz aquilo que cabe ao homem fazer. Neemias então fez a sua parte. Neemias tomou uma atitude. E Neemias então partiu a Jerusalém. E vocês acham que a vida de Neemias foi fácil quando ele chegou lá? Acham que foi fácil? Leia aí comigo, Neemias capítulo 4, versículo 1. Neemias 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu de quem? De Deus. Irmãos, quando você ora e quando você decide tomar uma atitude, muitas vezes você vai ter que lidar com oposição. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes essa oposição começa até dentro de casa. E a primeira coisa que Neemias encontrou ao chegar em Jerusalém foi a oposição. O que esse camarada está fazendo aqui para querer reconstruir o muro, levantar a cidade de novo? Os invejosos, aqueles que não queriam a reconstrução de Jerusalém. E olha, existe muita gente invejosa por aí. Existe muita gente que não quer ver você vencer, se progredir, você ir pelo caminho correto. E muitas vezes a gente vai encontrar oposição no meio do caminho. Não pensa que a vida cristã é fácil, não. Existe oposição. Mas a pergunta é: como devemos reagir à oposição? Você está passando por alguma oposição hoje? No trabalho, na escola, em casa, na igreja, no centro? Acompanhe aqui comigo a leitura. Neemias 4, agora versículo 4. Após saber que havia essa oposição, olha o que Neemias fez. 4, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus,
pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que seja um despojo numa terra de cativeiro. Qual foi a primeira reação de Neemias ao lidar com a oposição? Ouve, ó Deus. O que ele fez? Orou a Deus. Orou a Deus antes de agir. Orou a Deus quando encontrou oposição. Se você ler o livro todo de Neemias, você vai encontrar pelo menos Neemias orando 14 vezes até Deus. Olha que coisa linda. E Neemias novamente ora a Deus. Mas novamente, como a gente já viu aqui, não basta orar, tem que fazer o que mais? Trabalhar. A gente cantou aqui, né? Trabalhar ali, orar. É preciso agir. E olha o que Neemias fez. 4 verso 16. Daquele dia em diante. Estão acompanhando aí? Neemias 4, verso 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade fazia o quê? Empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Verso 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra fazia o quê? Segurava a espada. Os edificadores, verso 18, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificava. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Verso 21, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Verso 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas aonde? À sua direita. O que Neemias fez? Orou a Deus. Senhor, estão querendo boicotar a obra. Eles são muitos, têm armas, são poderosos. Mas nós seguimos o grande comandante de Israel. E sabe o que ele fez? Reuniu os homens e falou assim: eles podem ser mais numerosos, mas o Deus de Israel está conosco. Cada um lança mão da sua espada, da sua lança, do seu arco, e a partir de hoje nós vamos... Para pensar você trabalhando numa obra. Quem aqui já trabalhou em obra? Para pensar você trabalhando na obra, numa mão uma colher de pedreiro, e na outra uma espada. Tem que ter até cuidado para não confundir, né? Assim, pegar o cimento com a espada e botar com a colher de pedreiro. Tem que ter até cuidado. Para pensar numa coisa dessa. Era assim que esses homens estavam trabalhando, gente. Material de construção de um lado, fazendo com uma mão lá a obra e com a outra empunhando o quê? É assim que a gente encara os desafios dessa vida. Não é fugindo, não é correndo, é usando as armas que Deus já nos deu e confiando que ao lado dele nós somos mais numerosos do que os outros. Você está enfrentando um desafio hoje? O inimigo parece ser maior e mais poderoso do que você? Quero dizer uma coisa para você: o Deus de Israel está lutando você. Amém? Amém? Qual as armas que você tem hoje que você pode usar? Amém? Queridos, assim foi a saga de Neemias na construção dos muros. Muros que tinham para lá de 4 quilômetros de distância.
E mesmo com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra, vocês sabem quantos dias essa obra foi concluída? Abre sua Bíblia aí comigo. Neemias 6, verso 15. Neemias 6, verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Irmãos, não carregando uma espada e uma lança do lado já seria um recorde para aquela época. Detalhe, o muro era tão largo que dava para construir uma casa. Dava para construir uma casa em cima do muro. Era só extenso, era largo. Não era só comprido, era largo, era alto também. E esses homens, com apenas uma mão trabalhando, porque a outra tinha que segurar a espada, com apenas uma mão trabalhando, eles conseguiram reconstruir esse muro em apenas 52 dias. A igreja podia dar um amém, né? Amém. Queridos, os anjos, olha só, olha para mim aqui. Ei, como é que aquele pregador fazia? Ei, olha para cá, ei. A gente já fez assim, não? Olha só, 52 dias. Um recorde para aquela época. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: os anjos trabalharam juntos com aquele povo. Amém? Amém? Os anjos trabalharam juntos. Eles não trabalharam sozinhos. Os anjos desceram e trabalharam juntos naquela obra de reconstrução do mundo. Amém? Amém? Irmãos, quando a gente ora, quando a gente age, quando a gente usa as armas que Deus já nos colocou em nossas mãos, os anjos do Senhor descem do céu e lutam junto conosco. Eu acho que ninguém acredita que para mim foi tão... Eu ouvi esse amém lá em Jerusalém. Amém, irmãos? Que é isso que acontece. Os anjos do Senhor lutam o nosso lado. Glória a Deus por isso. Mas a história não termina. Muros prontos, cidade reedificada. E agora, mais uma vez, Neemias pai pensa assim: será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Gente, quando você faz essa pergunta, cuidado, você vai encontrar uma porção de coisa para fazer. Primeira coisa, onde estão os levitas? Os sacerdotes do templo foram parar onde? Gente, não tinha um levita em Jerusalém para oficiar os serviços do templo. O Neemias falou: pode trazer todo mundo de volta. Por que eles foram embora? Porque ninguém estava dando a parte deles como levitas. Você sabe que os levitas, em Israel, o ofício deles era o quê? Trabalhar no templo. E as outras tribos de Israel cuidavam da manutenção da vida desses homens. Mas Israel estava tão distante que os levitas foram deixados de lado e, para poderem sobreviver, tiveram que sair de Israel e procurar alguma coisa para fazer, para ganhar o pão e poder sustentar assim a família. E Neemias falou: não, volta todo mundo, e somos nós, as outras tribos, que vamos manter a vida e a manutenção dos levitas aqui.
Primeira reforma de Neemias trouxe os levitas ao templo. Mas ele não parou por aí. Ele perguntou assim: será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer? E sabe o que ele percebeu que acontecia no dia de sábado lá? Os mercadores invadiam a cidade e estava lá todo mundo num tremendo, parece até Miguel Couto dia de sábado, estava assim. Todo mundo comprando, vendendo. Neemias falou: não. E aí Neemias deu uma ordem: coloquem guardas ao pôr do sol na entrada da cidade. Diga que nenhum comerciante vai entrar aqui de um pôr do sol a outro pôr do sol. Mas sabe o que eles fizeram? Então vamos acampar fora da cidade. E quando terminar o pôr do sol, a gente entra na cidade. Sabe o que isso está acontecendo? Sabe o que estava acontecendo com isso? As pessoas no sábado já estavam pensando no que iam comprar depois do pôr do sol. Estava adiantando esse sábado? Ninguém estava pensando em Deus, estava pensando era na roupa, na comida, no calçado. E aí Neemias falou o seguinte: vamos ler essa ordem. Diga para os mercadores que eu não quero ninguém acampando em Jerusalém. Se eu pegar alguém acampando aí fora, vai ser preso aqui dentro de Jerusalém. Segunda reforma de Neemias, a guarda do sábado. Mas aí Neemias fez a pergunta que não quer calar mais uma vez: será que ainda tem alguma coisa que eu possa fazer em Jerusalém? Mas sabe o que ele descobriu? Casamentos mistos entre o povo. Os homens de Israel estavam se casando com as mulheres de fora de Israel, e os povos pagãos fora de Israel. Julgo desigual, é isso sim ou não? E sabe o que Neemias fez? Cada homem que casou com uma mulher pagão, que não faz parte do povo de Deus, vai despedir essa mulher junto com os filhos. Que medida dura, hein? Dura ou não? Lembra quando Deus falou para Abraão que tinha que mandar Agar e Ismael embora? É a mesma coisa. E agora Deus, através de Neemias, manda acabar com os casamentos mistos. Ele diz que foi uma choradeira naquele dia. Diz que teve gente até, irmã Rosemary, que falou assim: eu prefiro com Deus do que ficar com Deus. Gente, que fez isso. Obrigado. Mas a maioria foi fiel a Deus ali, despediram as mulheres, despediram os filhos e afastaram o paganismo para longe de Israel. Terceira reforma em Israel. Tudo que não era de Deus foi colocado para fora. Será que ele perguntou mais uma vez se ainda tinha alguma coisa para fazer? Isso vocês vão descobrir no livro, que já vai estar bem útil. Então todo mundo já com fome, quer ir para casa. Mas queridos, gostaria de encerrar dizendo o seguinte: Neemias não realizou prodígios e ensinos, não transmitiu ou escreveu profecia nenhuma, porém se dedicou fielmente ao seu trabalho e preparou a cidade para o Messias que viria. Amém? Tudo começou com um homem que se importava. Abraão se importou e salvou Ló de Sodoma. Moisés se importou e livrou os hebreus do Egito. Davi se importou e conduziu uma nação de volta ao Senhor. Esther se importou e arriscou a vida para salvar seu povo de um massacre. Paulo se importou
e levou o Evangelho a diversas partes do Império Romano. E Jesus se importou e morreu numa cruz por um mundo perdido. Deus ainda está procurando pessoas que se importam. Pessoas como Neemias, que se importam o suficiente para chorar sobre as necessidades, para orar pedindo ajuda a Deus, e então dispõe-se a fazer o que é preciso. Qualquer um pode passar a vida toda como um demolidor, um reclamador, um crítico, ou seja lá o que for, mas Deus te chamou para ser um edificador. Amém. Amém? Um restaurador, um instrumento vivo para o cumprimento da missão de sua igreja. Que essa seja a sua escolha. Que essa seja a nossa escolha. Amém? Amém. Temos mais um louvor? Vamos convidar então a Luzia mais uma vez para louvar ao Senhor. E que possamos refletir sobre a mensagem de hoje. Você se importa?